Glória a Deus. Então abra a palavra de Deus comigo no livro de Daniel. Daniel no capítulo 3. Daniel capítulo 3. Glória a Deus. Daniel 3. Quero ler o versículo número 6. Vamos ler o 1 e depois o 6 e depois outros mais adiante. Acompanhe comigo. Se você está sem Bíblia, dá uma olhada de lado na pessoa que está do seu lado com a Bíblia e lê junto com ela, tá? Daniel capítulo 3, versículo 1. A palavra diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantando-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Versículo 6, agora vamos pular para o 6. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vai agora comigo, pula, vai agora para o 12. 12. A palavra diz assim no versículo 12, 3:12. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: acompanhe, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Acompanhe, versículo 16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de ira e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que haviam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e as outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porém a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo,
sem nenhum dano, e o aspecto do qual é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou, e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se, aos sátrapas, os prefeitos, governadores e conselheiros do rei, vieram, melhor dizendo, e viram que o fogo não teve poder algum sobre eles, sobre esses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Então Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos que confiaram nele. Até aí. Amém? É uma história conhecida por todos nós. E eu quero nessa noite declarar sobre a sua vida, queridos, que todo deserto e toda fornalha que você está passando, hoje Deus vem de encontro a você para te tirar do meio dessa fornalha. Eu quero te dizer que não importa as afrontas de Nabucodonosor a você, não importa o fogo que tem se levantado para vir de encontro a você. A palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos lá no cenáculo, e desceu sobre eles línguas como que de fogo. Naquele dia, o Senhor, Ele deu para você uma fornalha que está dentro de você. No dia que o Espírito Santo desceu sobre você, Ele estabeleceu dentro de você uma fornalha. E a fornalha que está dentro de você, ela é mais poderosa do que a fornalha que está vindo contra você. O fogo do Espírito Santo que arde dentro do seu espírito, ele é mais poderoso do que o fogo das circunstâncias que tem vindo contra você. O fogo das circunstâncias que tem vindo contra você não é para te destruir. O fogo das circunstâncias que tem vindo contra você só vai revelar o tipo do material que você foi feito, que tem dentro de você. Esse fogo que está vindo contra você dessas circunstâncias não é para a sua destruição. Não se intimide. O diabo, ele é especialista em nos colocar em determinadas circunstâncias. E muitas vezes, quando nós ouvimos a voz da nossa alma, nós nos paralisamos diante de muitas delas, porque nós olhamos, a alma, ela tende a olhar Nabucodonosor, a fúria que ele está, e paralisar, e temer. A alma, ela não suporta o confronto. A nossa alma. Até hoje nós aprendemos tudo, queridos, menos viver no Espírito. A religiosidade não nos ensinou a viver no Espírito. A religiosidade nos ensinou a viver uma vida de regras, a viver uma vida de estratégias, viver doutrinas, viver cumprindo regras religiosas. E nenhuma regra religiosa poderá nos sustentar diante do fogo das circunstâncias que muitas vezes vêm contra nós. Somente quando nós estamos edificados no Espírito, repito, deixando e liberando essa fornalha que está dentro de você. Pastor, tem uma fornalha dentro de mim? Tem. Ela se chama Espírito Santo. Você pode, no meio de qualquer circunstância que você está passando, fechar os seus olhos e começar a orar.
E você vai liberar o fogo que está dentro de você, de encontro ao fogo que está vindo contra você. E esse fogo que está vindo contra você, ele não vai poder te atingir. O fogo dessas circunstâncias que estão vindo contra você, se você estiver na alma, se você conhecer a Deus da religiosidade, o Deus da religião, e nessa noite eu quero te convidar a conhecer o Deus que não é o Deus que a religião te ensinou. Tá bom? Porque a religião nos ensinou sobre um Deus que nos coloca um jugo sobre os nossos ombros. Que quando você entregou a vida para Ele, você já recebe 2 tábuas de lei nas costas, e você tem que cumprir um monte de regras, um monte de obrigações. Aqui você não recebe 2 tábuas de lei nas costas. Aqui você recebe o conhecimento de uma coisa chamada graça de Deus. E eu quero te dizer que é exatamente a graça de Deus que te assiste no meio da fornalha. É a graça de Deus que vai te fazer você estar no meio daquela fornalha e aquele fogo não te atingir. Queridos, a religiosidade não tem poder de nos sustentar diante das circunstâncias. A religiosidade não tem poder de nos fortalecer diante da guerra, diante das tribulações que vêm contra nós. A religiosidade, ela não tem poder de nos sustentar. Mas a graça de Deus, queridos, ela tem poder de te sustentar. Quando você olha para os lados e não vê mais para onde ir. Você olha para um lado, o fogo está vindo contra você. Você olha para frente, o fogo está vindo. Você olha para o outro lado, o fogo está vindo contra você. De onde você vê, você tem vindo. Você tem olhado que as circunstâncias têm se levantado contra você. Mas, querido, se você deixar a sua alma falar mais alto, você vai ser queimado pelo fogo das circunstâncias. Mas se você deixar o fogo da labareda que está dentro de você, se você deixar o fogo da fornalha que está dentro de você, se você começar a liberar esse fogo que está dentro de você, a oração em línguas, ela tem o poder de te fazer inabalável no meio de qualquer circunstância que você está passando. Você pode estar passando hoje a maior guerra, seja dentro de você, seja fora. Mas nessa noite eu quero te convidar a se entregar ao Espírito Santo. Não é se entregar a uma religião, porque a religião não muda ninguém. Se entregar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai te levar a conhecer a graça de Deus. E o Espírito Santo, ele vai fazer com que esse fogo que está vindo contra você não tenha poder de te destruir. A palavra do Senhor diz em Isaías, no capítulo 43, olha, você vai passar pelas águas, eu vou estar com você. Você vai passar pelo fogo, mas eles não vão te queimar. Nem a chama arderá em ti. Será que você é capaz de, no meio da maior temperatura, no meio das maiores guerras, no meio das maiores circunstâncias que você está passando, será que você é capaz de não se entregar àquele fogo por meio das circunstâncias que estão vindo, não deixar a sua alma lhe dominar, e você se entregar ao Espírito Santo, para do meio daquele fogo, ele extrair de você o melhor que tem em você? Quem está no Espírito, querido, no meio das guerras, no meio das circunstâncias, o Espírito Santo extrai de nós aquilo que nós temos de melhor. Muitas vezes, quando Nabucodonosor diz assim, e aquece 7 vezes mais,
Ou seja, quando o diabo muitas vezes vem assim para dizer: agora eu vou destruir ele, agora eu vou destruir ela, ele não vai suportar essa circunstância. Quando muitas vezes isso se levanta contra nós, o diabo quer mostrar que vai ser ali a sua destruição. Aí eu vim nessa noite como um profeta de Deus para dizer a você que isso não é a sua destruição. Essa circunstância que você está passando, Deus está permitindo você passar por ela para mudar a sua patente espiritual. Uma coisa eu te digo, querido: se Deus não mudar essa circunstância, Deus vai te fazer mais forte do que ela. Não, eu não vou dizer de novo para você dar um amém de quem crê. Essa circunstância que você está passando, que você está pedindo a Deus para Ele mudar. Esse fogo que você tem hora que diz assim: eu não aguento mais essa temperatura, eu não estou suportando. Aí o Senhor diz a você: eu quero te fazer mais forte do que essa circunstância. Eu quero te dar uma condição. A minha graça te dá uma condição de você estar no meio dessa circunstância, e essa circunstância não te atinge mais. Deus quer te levar para esse nível, para essa dimensão, onde você começa a vencer. E vencer, queridos, é vencer por dentro. Quando você vence por dentro, você vence por fora. Quando você se entrega ao Espírito Santo e vence por dentro, aquele fogo que está vindo contra você perde o poder de te dominar. Aquela circunstância perde o poder de te abater. Antes aquele problema vinha contra você e te abatia, e te deixava triste, e te deixava opresso, oprimido, depressivo. Mas agora você tem conhecido a graça de Deus, mas agora você tem se entregado ao Espírito Santo, mas agora você tem se entregado à oração em línguas. Você tem orado em línguas não como um ritual religioso, mas uma prática de edificação da sua fé. E agora o que está acontecendo, pastor, comigo? Sabe o que vai acontecer? Você vai estar passando no meio daquela fornalha, mas o fogo não te atinge mais. Deus quer te dar essa condição de passar no meio do fogo e o fogo não te atingir. Deus quer te fazer passar no meio do fogo, e aquele fogo que o diabo pensou que ia ser a sua destruição, Deus usar para extrair o melhor de você. Abra a palavra, vá comigo para 1 Coríntios. Olha o que é que vai ser extraído de você no meio desse fogo. 1 Coríntios, capítulo 3. Olha lá para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. 3:10. A palavra começa dizendo assim no versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada. Aí ele diz: lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, sobre esse fundamento, é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta será a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. E ele diz no versículo 14, para encerrar: se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Que coisa poderosa. Essa fornalha que hoje você está passando, e deixa eu abrir um parênteses, você está passando. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Circunstâncias,
problemas têm data de validade, meu irmão. Esse deserto que você está passando vai passar. Não é para sempre, não. Agora Deus quer te ensinar no meio dele a você vencer no meio dele e se tornar mais forte do que ele. A religião nos ensina, não nos ensina isso. A religiosidade não nos ensina a ser mais forte do que as circunstâncias. Pelo contrário, muitas vezes nós nos entregamos a elas. Mas, queridos, quando você conhece uma coisa chamada a graça de Deus, ele diz aqui no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Olha só, se é segundo a graça, não é segundo os seus métodos, não é segundo as suas estratégias, não é segundo o seu raciocínio, não é segundo a sua teologia, é segundo a graça de Deus. Segundo a graça, se você decidir colocar a graça como fundamento da sua vida, essa fornalha que você está passando só vai revelar ouro, prata e pedras preciosas. Agora, se você se deixar ser vencido pelas circunstâncias, pela sua alma, aí esse fogo vai queimar, porque você está construindo madeiro, feno e palha, e madeiro, feno e palha não suporta. Queridos, nós estamos chegando em épocas, em momentos, como igreja, que Deus quer nos levar em águas mais profundas, queridos. Deus quer nos tirar dessa superficialidade que a religiosidade nos colocou, de águas nos joelhos, águas nos tornozelos, águas nos ombros. Não, Deus quer te levar às profundezas de Deus. Deus quer te levar a um lugar onde você ainda não foi nele. Deus quer te levar em uma dimensão que você ainda não foi. E só tem uma pessoa que pode te levar a esse lugar: o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquela pessoa que vai pegar na sua mão e dizer: meu filho, eu estou com você no meio dessa fornalha. Eu não te deixo só. Libera essa oração, libera essa língua sobrenatural. E você vai ver que aquilo que está dentro de você é maior do que aquilo que está fora de você. Você está pedindo para eu mudar as circunstâncias, mas eu quero mudar você. Muitas vezes nós pedimos tanto a Deus: Senhor, muda isso, eu não aguento, muda aquilo, eu não aguento, eu não suporto mais. Aí a gente não entende que Deus quer mudar a mim e a você. Paulo disse: Senhor, eu não aguento mais, é um espinho na carne, Senhor, está me incomodando. Imagina um espinho na sua carne, furando. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes pedindo para Deus afastar dele o espinho na carne. Aí sabe o que é que Deus diz para Paulo? Paulo, vou dizer em outras palavras: Paulo, você está pedindo para eu tirar o espinho da sua carne, e eu quero tirar a carne de você. Você está pedindo para eu tirar o espinho da carne, Paulo, mas entre em uma dimensão no Espírito que o espinho vai perder o efeito. Existe uma dimensão na vida no Espírito que o espinho perde o efeito. Qual é a dimensão, pastor? É a dimensão da graça de Deus. Porque Paulo disse assim, quando ele orou, quando ele disse isso, o Senhor disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Você quer que eu tire o espinho? Mas a minha graça te basta. Minha graça é maior, mais forte do que esse espinho. A graça de Deus sobre a sua vida é mais forte do que essa fornalha que você está passando, do que essa circunstância que você está passando. Amém, queridos? Pastor, mas o que é a graça de Deus? A graça de Deus é uma pessoa chamada Jesus. Pastor, mas eu não mereço. Eu pequei antes de entrar nessa igreja. Você não merece mesmo, não. Eu também não mereço.
E é exatamente por isso que a graça vem sobre você. A religião nos ensinou a ser merecedores, como aquela parábola do publicano: graças te dou, ó Deus, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, que eu não sou como esses pecadores, né? A vida na religião, na lei, nos faz ser merecedores. E nos faz, sabe o que, queridos? É isso que nós aprendemos em muitos anos por aí. Nós aprendemos a comercializar com Deus. Eu vou fazer um jejum para Deus fazer aquilo. Eu vou entrar numa campanha de 7 dias para ser liberto de tal coisa. Eu vou fazer um jejum de 21 dias para Deus curar alguém. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não trabalha na base do comércio. A lei, a religiosidade nos ensinou assim. E ensinou errado. Mas sabe o que o Espírito Santo está fazendo com você nesse lugar? Aquilo que Jesus disse: toda planta que não foi o meu Pai que plantou será arrancada. Toda planta em nós que não foi o Pai que plantou, que foi a religião, que foi o homem, que foi a doutrina, que foi a lei, o Espírito Santo está arrancando de você. Toda planta que não foi o Pai que plantou, o Espírito Santo diz: eu estou arrancando isso de você. Porque você não recebe nada de mim pelos seus méritos. Você não recebe nada de mim se você fizer. Eu vou jejuar para Deus fazer. Não, querido, você não jejuma para Deus fazer. Você jejuma para você mortificar a carne, para você ouvir a voz de Deus, entrar numa dimensão mais forte no Espírito. Mas você não jejuma para Deus fazer nada. Deus não faz nada por meio do seu jejum. Pastor, mas eu estou numa campanha de 21 dias, eu estou orando toda madrugada, eu estou chorando. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu choro não comove Deus. O seu choro não atrai a mão de Deus ao seu favor. Só tem uma coisa que atrai a mão de Deus ao seu favor: a sua fé. Vou dizer de novo, você quem crê para dar um amém. A única coisa que move o trono de Deus a você é a sua fé. Não é o choro que vai despertar Deus ao seu favor. Pastor, eu tenho chorado, eu tenho clamado. Deus não quer conversa com a sua alma. Deus quer conversa com o seu espírito. E a linguagem do seu espírito com Deus chama-se fé. Agora a fé, querido, atrai o poder de Deus sobre você. A fé atrai o milagre. A fé atrai o trono de Deus dentro da circunstância que você está precisando. Então nessa noite Deus está desconstruindo algo em nós e construindo algo em nós. Deus está desconstruindo o que não é o nosso fazer, querido. Não é o nosso fazer que vai nos fazer, não é o esforço da nossa carne, não é o braço da nossa carne que vai nos levar a sair dessa fornalha, a receber a cura que você precisa, a receber o milagre que você precisa. Não! É a fé naquilo que está feito. Porque quando você crê, o que é a graça, queridos? Graça é crer no que já está feito. Quando Jesus naquela cruz ele bradou assim: tetelestai, ou seja, está consumado. Queridos, ele disse em outras palavras: está feito. Está feito. Vou dizer de novo: está feito. Tudo que você precisa já foi providenciado na cruz do Calvário. Você não precisa comercializar com Deus, você não precisa fazer, você precisa crer no que está feito. Você precisa crer na graça de Deus. Pastor, mas eu não mereço, eu pequei, como eu disse agora há pouco, eu pequei antes de entrar nessa igreja. Deus não te abençoa porque você merece. Deus não te abençoa porque você é bom. Deus te abençoa porque Ele é bom.
Ah, pastor, mas eu aprendi que essa circunstância que eu estou passando, eu aprendi que era Deus pesando a mão em mim. Eu aprendi, o pastor me disse, não sei quem me disse que era Deus tratando comigo. Pois você aprendeu errado. Deus não pesa a mão em ninguém. Por que, pastor, Deus não pesa a mão em ninguém? Porque Ele já pesou a mão em Jesus. Ele já pesou a mão em Jesus, para que hoje você seja alcançado pela graça de Deus. E mesmo que diga, não mereço, e não merece mesmo não, como eu também não mereço. Nenhum de nós merecemos as bênçãos de Deus. Nenhum de nós merecemos nada. Tudo que recebemos é por meio da graça. Tudo que nós recebemos foi por meio desse feito. Foi por meio da obra completa de Cristo no Calvário. Essa obra abriu o caminho, rompeu o véu, abriu o caminho ao trono da graça, queridos. E você hoje tem acesso ao trono da graça. Você pode hoje sair do meio dessa fornalha e começar a caminhar livre e receber do trono da graça tudo que você está precisando hoje. Pastor, mas eu não mereço. Tire essa condenação da sua cabeça. Isso é religiosidade. A religiosidade nos deixa oprimidos, nos deixa sobrecarregados, nos deixa condenados. Hoje eu quero declarar que nenhuma condenação há sobre a sua vida. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais na lei, mas se entregaram agora a uma vida no Espírito. Então você não precisa se condenar. Você pode ter pecado antes de entrar nessa igreja. Você pode se consertar com Deus agora. Você pode se voltar para Deus agora. Ah, pastor, mas Deus não está pesando a mão em mim. Está não, queridos. Você aprendeu errado. Deus, Ele não pode ir de encontro à sua própria natureza. Deus não pesa a mão em ninguém. Deus não dá doença em ninguém. Deus não mata ninguém. Você aprendeu errado. A religião quer justificar a incredulidade das pessoas dizendo que Deus faz isso. Mas Deus não faz isso. Ah, pastor, mas esse problema que eu estou passando, é Deus que enviou? É não, queridos. Agora Deus está usando ele para trabalhar na sua vida. Ah, quer dizer que essa guerra, esse problema, essa enfermidade que veio, essa situação que veio, não foi Deus que enviou? Foi não. Quem enviou, pastor? A gente recebeu de Adão. A gente recebeu de herança do Éden. Recebeu de herança do pecado. Agora Deus, Ele usa algumas delas para consertar a nossa rota. Ele usa algumas delas para trabalhar em nós. E quando você decide, queridos, viver no Espírito, você começa a entender que as circunstâncias não têm mais o poder de te dominar. Por quê? Porque a graça de Deus já é suficiente sobre você. Ela já é suficiente. Ela já é suficiente. Diga, a graça de Deus me basta. Aprenda quando você estiver passando aquele momento que você vê assim, quando Nabucodonosor mandou esquentar 7 vezes mais. Eu faço o que, pastor, quando isso acontecer? Levanta as mãos e adora a Deus. Levanta as mãos e adora a Deus no momento da sua maior guerra, que você vai ver que tudo aquilo não vai ter poder de te dominar. Os verdadeiros vencedores são aqueles que vencem por dentro. Você vence por dentro. Você hoje está no meio dessa circunstância, mas a circunstância não está dentro de você mais. Deus quer te dar uma condição de você passar pelo fogo e ele não está o fogo não está em você. O fogo não te atinge. Como é isso, pastor? Me explica. Eu vou te explicar, dando exemplos. Você recebeu um diagnóstico médico. Aí o diabo vai dizer assim: tá vendo? Vou te matar agora.
É o seu fim. O que é isso? É a fornalha aquecida 7 vezes mais. Aí sabe o que o Espírito Santo quer te ensinar? Você olha para aquilo ali e você não acredita naquilo ali. Quem vive no Espírito não acredita nas circunstâncias. As circunstâncias, aprenda isso hoje, as circunstâncias que você está passando é uma mentira. Não vou dizer não, provavelmente quem crê. Vocês estão encabulados porque tem visitantes, né? Eu estou entendendo. Porque vocês não são assim. Aquela circunstância, aquele diagnóstico que o diabo disse na boca do Nabucodonosor, agora eu mato ele, agora eu mato ela, agora eu destruo ele. Aí o que é que vai acontecer? Quando você realmente está deixando o Espírito Santo extrair de você ouro, prata e pedras preciosas, você olha para aquilo e não acredita naquilo. Porque quem anda no Espírito não crê nas circunstâncias. E crê em quê, pastor? Ele toma a palavra de Deus como a verdade. A fé, a vida no Espírito não nega as circunstâncias, mas ele decide colocar a palavra acima das circunstâncias. Você vai dizer, tô sentindo, tô até com um sintoma, mas eu não sou isso. Eu não tenho isso. E qual é a verdade para quem decidiu viver no Espírito? A verdade é o que a palavra de Deus diz. Aí você vai olhar para o diagnóstico e vai dizer assim, eu não acredito em você, você é uma mentira. Eu creio que o que a palavra diz em Isaías 53, que pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Aí o diabo vai mostrar a sua família, problema com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com seu pai, seja com sua mãe, com seja quem for. Aí o diabo vai dizer, tá aí, vou destruir. Aí você pensa que ia melhorar, as coisas pioram. O que é isso? A fornalha aquecida 7 vezes mais. Aí sabe o que Deus quer te fazer? A você olhar para aquilo ali e não acreditar naquilo ali. Você olhar para aquilo e dizer, essa circunstância é uma mentira. Aí você vai tomar o que como verdade? A palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seu filho pode estar drogado, você vai dizer, é um homem cheio do Espírito Santo. Sua filha pode estar na bebida, na cachaça, no que for. É uma mulher de Deus, uma profeta do avivamento. Quando você começa a andar nessa dimensão, é quando Deus começa a extrair de você ouro, prata e pedras preciosas. O diabo pensou que aquele fogo ia te destruir, mas Deus está usando ele para extrair o melhor de você. Aí você vê o seu extrato bancário negativo. Aí o diabo diz, pronto, acabou. Acabou, você não vai ter dinheiro nem para pagar as suas contas. E aí, o que você vai fazer? Aí se a alma crê naquilo, acabou. Você não vai crer naquilo. Você vai crer em quê? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades. Então você decide, queridos, você decide assumir a verdade da palavra acima do que as circunstâncias dizem. Quando isso acontece, o fogo não te atinge. Porque o fogo só atinge quem não crê. Eu vou dizer de novo, o fogo atinge quem não crê. Vou dizer de novo, o fogo só atinge quem não crê. A Bíblia diz que os homens mais poderosos do exército Nabucodonosor jogaram na fornalha os 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os homens mais poderosos do exército, só em jogar eles, morreram. Porque o fogo só atinge quem não crê. Quando você decidiu crer no que está feito, e não crê nas circunstâncias, aí o fogo não te atinge mais.
Queridos, se você entendesse isso que eu estou falando, eu oro para que o Espírito Santo revele isso dentro de você. Porque não é o meu falar que vai gerar em você transformação, é a revelação do Espírito dentro de você. E o Espírito quer te revelar isso. E isso que você está passando não é a sua derrota. Não há derrota para quem vive no Espírito. Quem vive no Espírito passa por processos. Pastor, eu estou no meio da guerra. Está orando? Estou. Então você está vencendo. Pastor, a fornalha aqueceu 7 vezes mais. Está buscando a Deus? Está no quarto? Está orando em línguas? Então você está vencendo. Se você estiver vencendo, se você estiver orando, você está vencendo. Porque tudo que o diabo quer é lhe tirar do quarto. Tudo que o diabo quer é lhe tirar da oração. A derrota na vida do cristão é quando ele sai da comunhão, quando ele sai do quarto. E é lá que tudo começa, né? Mateus 6,6. Entra no teu quarto. Fecha a porta. E o teu pai que está em secreto te recompensará. O fogo não atinge quem está no quarto. Pastor, mas me diga uma coisa. Como vocês nessa igreja ensinam as pessoas a orar em línguas, a orar, como diz Paulo em Efésios 6,18, orar em todo o tempo. É verdade. Mas como é que eu vou orar se eu tenho que trabalhar, que eu tenho que estudar, tenho que cozinhar, tenho que cuidar de crianças? Como é que eu vou orar, pastor? Como é que eu vou entrar no quarto? Esse quarto de Mateus 6,6 não é um quarto físico. Não é 4 paredes. Entenda a revelação do Espírito. Há um quarto dentro do seu espírito. Você pode estar dirigindo e começar a orar no Espírito e entrar no quarto. E quando você entra naquele quarto, é o seu espírito. A Bíblia diz que quem ora em línguas não fala a homens, fala a Deus. Quem ora em línguas, orar em línguas é como se você entrasse num quarto, numa reunião com Deus, e até a sua alma ficasse lá de fora. O diabo não entra na conversa, a sua alma não entra na conversa. É de espírito para espírito. Pastor, mas eu não sei orar. Se entrega nessa oração. O Espírito vai orar em você. Paulo diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, queridos, a fornalha está quente, as circunstâncias apertaram. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo a você. Se entrega ao Espírito Santo, se entrega a Ele. Abre a tua boca, libera essa oração sobrenatural, libera essa fornalha que está dentro de você. Libera esse fogo, de encontro ao fogo que está vindo contra você. Decida crer que isso que você está passando não é para a sua destruição. Decida que isso que você está passando é Deus usando isso para extrair o melhor de você. E Deus está te fazendo mais forte do que as circunstâncias. Esse problema não é o teu fim. Deus está mudando a tua patente espiritual. Vou encerrar agora, queridos. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. No final de tudo isso, lá na frente, você vai estar mais firme, mais forte, mais temente a Deus, mais firme na palavra, mais firme na fé. Porque como dizem em Coríntios, lá no final de tudo, o que você vai provar são os galardões. Substitua hoje a desistência da sua alma. A sua alma só quer uma coisa: te fazer desistir.
A alma não aguenta a pressão. A alma não aguenta a fornalha. Se você tiver na alma, você não aguenta. Saia hoje. Substitua hoje a desistência da sua alma pela perseverança do seu espírito. Porque se tem uma coisa que a graça de Deus vai te dar, é um espírito inabalável. Você vai passar pelo fogo, mas ele não te atinge mesmo, não. Você vai passar pelas circunstâncias, mas ela não te... Antes ela te abatia, te deixava triste, e agora você está bem. Aí as pessoas olham para você, parece que Fátima não está tendo nenhum problema. Fátima está sorrindo. Quem crê, ri das circunstâncias. Eu vou dizer de novo para você dar uma mente. Quem crê, ri das circunstâncias. Antes você se abatia, chorava e ficava deprimido. Agora você passa por elas e você está sorrindo. Esse é o meu sorriso, pastor. Pois Deus troca esse sorriso por uma alegria no espírito. Porque a palavra de Deus diz: mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja fruto na videira, eu me alegrarei no Senhor. Quem mergulha na graça é inabalável diante das circunstâncias. Se torna como os montes de Sião, inabaláveis. E aí o que é que vai acontecer? Aquela circunstância que era a sua destruição, para encerrar e orarmos, vai te fazer mais forte. Vai extrair ouro, prata e pedras preciosas de você. Amém, queridos? Hoje eu quero nadar